Eu fui para a África algumas vezes, nunca fui fazer show lá, até tô devendo que eu ia fazer em Angola e tive que Quero até remarcar. aproveitar, dar um beijo aí pro povo de Angola, né, que tá aí Agora, ligado. como o povo africano é simpático. Ah, eles são. Como eles são sorridentes. Eu me identifiquei muito, eu achei muito... A gente veio de lá mesmo, sabe? Olhando e falando assim. E eu falei, ainda bem que a gente veio daqui, porque esse povo é tão feliz. Eles têm uma coisa eles, natural. eles cantam, dançam, eles falam, eles conversam, eles puxam assunto, eles estão rindo. É o brasileiro que, na miséria, tá rindo, dançando, cantando, puxando papo. Isso. E quando você sentiu isso, assim, uma energia, por exemplo, Senegal, nunca foi ao Senegal. O Senegal é incrível. É um país, assim, fantástico. O que tem no Senegal? Olha, primeiro, tem uma coisa bacana lá, assim, a maneira que o povo se veste, sabe? As roupas deles são roupas da tradição, da cultura, mas são coisas, assim, belíssimas. O tecido, tem coisa que a gente não encontra aqui de tecido de padronagem, são muito bonitos, né? E eles têm uma maneira de ser, né, de história, de jeito, é muito interessante. Um povo elegante, um povo bonito, inclusive, eles são belos, os senegaleses, bem interessante. A gente está celebrando a consciência negra, né, o Dia da Consciência Negra, e é um assunto que ainda gera confusões, mas eu tenho visto uma coisa muito interessante, uma percepção que está começando, pelo menos está voltando, enfim, um orgulho de ser negro, um orgulho da cultura afro. Eu estou vendo, assim, pessoas com camisas, deixando os seus cabelos. Isso é real, né? É uma percepção que é real, assim, não é? É real. Essa geração nova, já tem umas 2 gerações para cá que o pessoal está assumindo mais mesmo, o jeito de ser. Não tem muito por onde correr, gente. Vai fazer o quê? Tá tudo misturado, é nós, é o Brasil. Essa beleza, todo mundo contribui da sua forma, com a sua cultura, com a sua mistura. Eu acho muito bacana isso, né? E o Brasil é um país diferenciado por isso. Quando a gente começa a imaginar quantas pessoas vieram para cá, tanto de África como de outros países da Europa e de outros lugares, né? Naquela época, e essa coisa foi se cruzando, foi se juntando, de comportamento, de cultura, de comida, de tudo. Isso aqui é um lugar que é diferenciado de qualquer outro lugar, né? Eu acho que a gente começar a entender que riqueza é essa, né? É muito legal, facilita mais a vida da gente, porque não vai ter jeito. É claro que você chega num lugar onde você vive, sei lá, quem vive mais no sul, aí tem cidades que tem mais pessoas brancas do que negras. Quem vai mais para lá, tem mais negros do que brancos. Quem vai para o norte, região norte, tem mais pessoas descendentes de índio e tal. Mas essa pluralidade tem que ser aceita. Não é porque eu moro num lugar que tem a maioria negra que eu vou achar que o Brasil todo é negro. Não é porque você mora num lugar que tem a maioria branca que você vai achar que o Brasil... Porque não é. O Brasil é assim. E lá no lugar onde você mora também tem pessoas negras, tem descendentes de índio, tem pessoas brancas que são descendentes de negros também. Então essa é a história nossa. A gente não pode ter vergonha disso. Isso complica demais até para a gente se desenvolver. Agora, a gente ouve nesse momento tão conturbado do país, a gente ouve algumas declarações do tipo, precisamos acabar com esse coitadismo dos negros, das mulheres, do nordestino. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é mal interpretado assim da seguinte forma, porque é muito fácil quando você tem ali você liga a torneira da água e cai a água lá na sua casa. É muito fácil quando você tem assim uma possibilidade de estudar, de ter tudo que você precisa para você desenvolver. Isso é muito fácil. Eu quero ir lá para o lugar do Nordeste que não tem água, onde gerações e gerações de pessoas morrem, de família, a mãe está ali, vê o filho morrendo porque não tem água, não tem condição. Aí a coisa é diferente, aí precisa de ter um auxílio. Quer dizer, a gente vem uma grande empresa para cá, internacional, você dá subsídio para aquela empresa se colocar aqui. E o povo brasileiro, às vezes, em alguns lugares, morrendo de fome, precisando de um apoio somente. Porque ninguém quer esmola, não. As pessoas querem oportunidades. Quando você dá aquela oportunidade ali, muita gente pega aquilo ali, é como se fosse, sabe, é a vida da pessoa, né? Então, quantas vezes eu fui cantar em lugares onde um jovem como vocês assim acorda 3, 4 horas da manhã para poder chegar num lugar, para pegar um transporte, para ir para a escola, para voltar da escola. Isso é uma realidade do Brasil. Então, o que está se fazendo é dando acesso às pessoas, a oportunidade de estar, né? Isso é importante. Hoje você vê, por exemplo, hoje eu tenho na minha família já um sobrinho que ele já está na universidade. É a primeira pessoa da minha família que está frequentando a universidade. Olha só. Sabe? Por quê? Porque teve a oportunidade de estar num projeto desse que deu uma força para isso aí. Ele hoje está fez o teste na Marinha. Que legal. Né? Então, assim, para uma família, para um pai, para uma mãe, que vê um filho conseguir galgar uma coisa dessa, uma pessoa que é humilde, que trabalha, então ali é uma perspectiva de ver a vida da família melhorar, não é nada mais. Ninguém quer poder,
Ninguém está querendo, assim, tomar o lugar de ninguém. As pessoas só querem ter acesso a uma vida melhor. Ninguém quer mamar nas tetas do governo. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que você pode dizer do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, Rapaz, certo? olha, eu vou dizer, é porque é dureza sobreviver numa situação dessa, é dureza mesmo. E todo lugar tem gente aproveitador. E a corrupção no Brasil está instalada em todos os lugares. Nós, brasileiros, precisamos entender que existe uma coisa assim, meio viciada em todos os lugares, tá, essa corrupção. Sabe? Então, o comportamento que tem que mudar é nosso, é a educação nossa, é a maneira de ver isso. Sabe, você não pode ver uma caneta aqui e achar que levar aquela caneta para casa porque não tem ninguém perto te vendo. Isso é corrupção. Então, assim, que coisa é essa que a gente quer? Vamos mudar realmente. Agora, vamos mudar pela educação, vamos mudar por uma maneira mais, assim, dando oportunidade das pessoas realmente mudar. E quando isso aqui mudar, e quando nós mudarmos o Brasil, eu tenho fé, eu tenho mesmo, assim, isso, que o Brasil é uma das maiores potências do mundo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.